Mas é importante a gente saber, de linhas gerais, que assim como nos Estados Unidos, vai surgir, por exemplo, nos países de língua francesa, Martinica, Guadalupe, e na própria França, e a França também teve escravidão na França, também tinha negro pós-escravidão que continuava sendo tratado como lixo, e esses negros franceses, também inspirados no Marcus Garvey, no Webb Du Bois, vão também pensar esse lugar do negro. E aí eles vão dizer uma coisa que marcou muito, eles vão criar uma revista, chama Presença Africana, e vão começar a publicar poesias que, ao contrário do que era feito até então, pela primeira vez as poesias vão trazer a estética negra como uma coisa boa. Então eles vão falar assim, para o racismo dar certo, ele precisa fazer o negro perder a autoestima. É o que o Peter falou aqui das crianças. É necessário que o negro acredite que ele é um lixo, porque senão o sistema se abala completamente. Então vamos fazer o inverso, vamos pegar tudo que o negro traz e dizer que é bom. Então a beleza negra. Os caras vão fazer várias poesias sobre a beleza do homem e a beleza da mulher negra. Vão fazer poesias sobre a cultura. Vão fazer pesquisa para pesquisar as contribuições do negro no Egito, as contribuições dos africanos para o renascentismo, e vão começar a fazer um monte de pesquisa exaltando essa cultura negra. E eles vão chamar esse movimento de movimento de negritude. Então, quando a gente fala negritude, a gente tem que bater referência para esses caras. Eles pensaram a negritude. E quando eles pensaram a negritude, o que era a negritude? Não era só uma característica. Negritude era um processo de luta, de valorização daquilo que é negado. Então eles estão pensando um movimento, uma proposta, que era uma pergunta. Vamos lembrar do começo. O que eu faço do ponto de vista do africano, do negro? O que eu faço nessa sociedade que não me quer e que me nega? Qual é o meu lugar e como que eu me organizo nesse mundo? Eles vão dizer, nenhuma ação política é possível se o negro não aprender a se valorizar, se o negro não considerar que o racismo detonou a sua psique, a sua psicologia, o racismo ele teve consequências mentais. E a luta, portanto, passa por valorizar aquilo que foi negado. Então vai ter todo um movimento de valorização da cultura negra, de afirmação, e esse movimento é chamado de negritude. Então, se a gente for pensar na escola, por exemplo, não basta só eu falar, é legal ser negro e etc. Mas é principalmente a ideia de pensar que a valorização ela faz sentido num contexto de luta. Vamos lembrar do primeiro slide. É o branco que cria o negro, mas é o negro que cria a negritude. O Fanon está falando disso aqui. Por quê? Só faz sentido falar de negritude porque tem racismo. Por que tem na consciência negra e não tem na consciência branca? Porque a ideia de branquitude está presente em toda a nossa concepção do que é ser humano. É só porque a ideia de humano não traz o negro junto que eu preciso afirmar o negro nesse processo. Então, só faz sentido falar de negritude porque a sociedade como um todo desconsidera esses elementos que o negro traz. Ou quando considera de forma negativa. Então, tem alguns nomes que, quem quiser anotar e pesquisar depois, vale a pena. Os caras têm poesias fantásticas, muitas traduzidas para português. Um cara, Enémaran, Aimé Césaire, Leopoldo Sédar Senghor. Todos esses caras aqui são artistas, intelectuais e políticos. Tanto que o Aimé Césaire depois vai ser presidente da Martinica, algumas décadas depois. O Leopoldo Sédar Senghor vai ser presidente do Senegal. Os malucos estão no processo de luta e estão pensando a cultura como instrumento de emancipação. Não é só assim, que bonitinho ser negro, não. É o quanto isso contribui no processo de transformação das condições que o negro está colocado. Só que aí, é meio-dia 15 já? Então ferrou. Bom, um outro cara nesse processo é um cara chamado Frantz Fanon, e ele vai falar assim, tudo bem, vai falar também é um cara de língua francesa, da Martinica, ele vai falar para o pessoal do negritude. Tudo bem, legal, tudo que é negro foi tratado como ruim, então vamos tratar tudo que é negro como bom. Mas tem uma pergunta que tem que ser feita aí. Quem definiu o que é de negro e o que é de branco? O que é de negro? Se eu vou valorizar o que é de negro, o que é de negro? É o corpo? Então o Fanon começa a colocar algumas perguntas que vale a pena a gente pensar. Na medida que a gente valoriza aquilo que é de negro, o que a gente está chamando de negro?
Será que quando a gente está tentando valorizar aquilo que é de negro, a gente não está aceitando a mesma divisão que o branco fez, de que o negro é corpo e que o branco é intelecto, é razão, é mente, é civilização? E a gente valoriza o corpo como coisa de negro, mas a gente continua deixando a razão, portanto o domínio político, na ideia de branco. Quando a gente valoriza o específico, se a gente perder de vista a luta pelo universal, será que a gente não permaneceu no lugar que o branco racismo nos colocou? Então o Fanon começa a fazer algumas questões para o movimento de negritude, falando assim, ó, legal, fundamental, mas cuidado, porque o negro é muito mais do que aquilo que o racismo diz que o negro é. O negro é muito mais que o corpo. Eu preciso valorizar essa cultura negra, mas o negro é maior que a cultura. E a própria cultura é maior do que aquilo que a gente chama de cultura. Então o Fanon vai começar a chamar a atenção para os riscos de pensar essa negritude de uma forma essencializada, é o termo que ele coloca. Aí, para ir rápido, não vai dar tempo de aprofundar, é muito complexo e interessante, eu me apaixono e vou falando. Uma outra questão que ele coloca é que o racismo ele não é só um elemento econômico, mas é principalmente um fator psíquico. E que, portanto, qualquer luta que a gente desenvolva tem que considerar como central a descolonização mental. E esse é um ponto importante para a dimensão do Fanon. Estou colocando tudo isso para dizer que você tem idas e vindas no processo, você tem a construção da ideia daquilo que nós somos. O outro autor fundamental, é um camarada chamado Bantu Steve Biko, que é da África do Sul, conterrâneo do nosso parceiro Petra, que acabou de vir para cá. E o Steve Biko ele vai criar um conceito que vai ser chamado de consciência negra, ou Black Consciousness. E o Steve Biko vai dizer que a consciência negra ela é uma estratégia política. O que seria a consciência negra para o Steve Biko? Seria, porque o Steve Biko está olhando para o movimento de negritude e ele vai falar assim, ó, os caras foram fundamentais, porque eles promoveram a valorização do negro, a valorização do que é negro, da cultura negra. Mas não basta só valorizar a cultura negra, eu tenho que mobilizar o negro para a luta. Porque apesar de ter uma negação cultural, tem uma negação econômica, social, que é estruturante. Então a valorização tem que estar voltada sempre para a movimentação do negro para um processo de luta. Porque é a luta que liberta. Mas não dá para ter luta se o negro acredita que ele é um lixo. Então eu preciso valorizar tudo que é negro. Mas não dá para valorizar se o cara mora no esgoto. Não adianta eu chegar para um cara que mora no esgoto passando dentro de casa e falar, não, você é um cara importante. A prática dele vai o educar. E a prática dele vai dizer para ele que ele não é importante. Então, o orgulho se completa na medida que eu promovo uma luta que transforma. Mas para ter a luta que transforma, eu preciso desconstruir a ideia de que o cara é um lixo. Então o Steve Biko vai pensar uma dialética. Aqui é Hegel, professor de filosofia, um Hegel fanoniano, porque ele vai pensar que não basta só valorizar a cultura. Então, para ele, eu vou voltar para o 20 de novembro. Chegar no 20 de novembro lá e ter a roda de capoeira, é legal desde que eu use a roda de capoeira para questionar a escola. Por que a capoeira não está o dia, a semana toda, não está o ano todo? Se não, só ter a roda de capoeira, eu fico só num pedaço do processo, pedaço do orgulho, só que aí vira ouro de tolos. Porque a prática vai negar essa afirmação. Então, luta e orgulho tem que estar junto. Uma não se faz sem a outra. Esse processo ele chama de consciência negra. É daí que veio o termo consciência negra. Por isso que a gente tem o Dia da Consciência Negra. Quando inventaram o Dia da Consciência Negra, o movimento negro brasileiro, década de 70, queria se contrapor ao 13 de maio, a data oficial da libertação, para dizer que não, o que é nosso não é o 13 de maio. O que é nosso é a luta, e aí vai voltar em Zumbi, vai voltar no Quilombo para mostrar o que nos identifica. Então a ideia de consciência ali estava muito certo para todo mundo, que dentro desse pressuposto aqui do Steve Biko, de que eu promovo um orgulho da minha raiz, mas eu escolho, porque eles não vão resgatar o Henrique Dias. Henrique Dias foi um cara que colaborou com a escravidão, vão resgatar o Quilombo dos Palmares, para colocar como símbolo de orgulho. É um orgulho que me motiva para a luta. De novo, estou sendo chato e repetindo. Porque se eu faço só um lado e esqueço o outro,
eu estou tomando uma rasteira, porque a sociedade vai continuar estruturalmente rasteira. Então, tem um diálogo do Steve Biko da África do Sul. Esse pensamento vai impulsionar ele por uma série de lutas estudantis, e ele vai ser assassinado. É contemporâneo do Mandela e será assassinado. Só que esse debate todo, consciência negra, movimento cultural de negritude, pan-africanismo, vai influenciar vários outros movimentos por toda a América, inclusive nos Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos, se você falar Black Power, você está falando, está muito nítido, pelo menos nessa época, que Black Power é um movimento. Tanto que a tradução do Black Power todo mundo sabe, né? É poder preto. Poder preto está falando no sentido de poder político, cultural, poder simbólico, no sentido de empoderamento. A pergunta que a gente podia fazer é: por que no Brasil Black Power é só um cabelo, a gente reduz a uma forma de cabelo? Se fosse para pensar com o Steve Biko, será que a gente, nessa forma de pensar o que é o Black Power, a gente não tomou aquela rasteira de deixar a luta de fora da perspectiva? É uma pergunta para provocar. Mas nos Estados Unidos, vão pegar o Steve Biko, vão ler o Steve Biko, e a partir daí vai se organizar movimentos que traziam o orgulho e a luta. O movimento Black Power era um movimento guerrilheiro, e que a estética negra era um elemento central desse processo, mas entendia-se que era necessário promover transformações, não só valorização simbólica. Mas não dá para ter transformação sem valorização simbólica. Então essa dialética do Steve Biko. Um outro cara importante para a gente saber, Malcolm X. Bom, vou passar rápido porque o tempo já era. Mas a ideia é só dizer que a gente tem um processo de comunicação, de câmbio, onde os movimentos um vai incentivando o outro e isso vai influenciando processos reais de luta. Tanto que no Brasil, a gente vai ter um cara chamado Abdias do Nascimento, que morreu há pouco tempo, que vai inclusive pegar todo esse legado teórico e vai trazer para as reflexões sobre o movimento negro no Brasil. Não só o Abdias, mas o movimento negro também foi influenciado por esse processo, tanto dos Estados Unidos quanto da África. As lutas que aconteceram na África de independência, junto com as lutas dos Estados Unidos, influenciaram muito a formação do movimento negro em São Paulo. Mas não só em São Paulo. Se a gente pegar o Bob Marley, por exemplo, ele reflete a tentativa de levar essa luta também para a Jamaica. O reggae, ele nasce no momento em que a Jamaica está lutando por independência contra a Inglaterra. A Jamaica ainda era colônia na década de 60. Então, essa luta vai se dar por várias formas, pensando na luta, cultura, valorização identitária, etc. Isso vai acontecer no Brasil também. Aquele ali é o Newton, que é um dos líderes do grupo chamado Black Panther. Havia um movimento Black Power. Dentro do movimento Black Power tinha vários grupos. Um desses grupos era o Black Panther, que era um grupo radical, mais ligado à ideia de luta racial e luta de classe junto. Mas que também está pensando essa coisa da valorização do orgulho com a luta, da luta com o orgulho. Esse movimento chega no Brasil também. Não é que chega no Brasil. No Brasil você já tem luta desde sempre, desde que tem escravidão, racismo, mas essa luta vai ser influenciada pelo que está acontecendo fora. Então, como diz o Milton, os negão não estão marcando. Os negão também estão, os negão está todo mundo ligado no que está acontecendo e vai se apropriar disso para elevar o seu processo de atuação. Então, e aí talvez esse é o convite para nós também nos apropriarmos. Se a gente pegar no Brasil, nessa época, é nessa época que começa a ter reggae no Maranhão, ter blocos afro em Salvador, baile black, Rio de Janeiro e São Paulo. É um momento em que começa a se ter atenção para essa estética negra. E é um momento em que o movimento ressurge, né? Esse é o último slide para a gente abrir para a conversa, mas o que eu queria chamar a atenção é que, em todos os momentos, as lutas elas tinham um salto quando os movimentos tinham contato com o que está acontecendo em outros lugares, tinham contato com o que aconteceu anteriormente, né? Então, essa dimensão de entender a luta, as problematizações, é fundamental para a gente pensar o presente. Só que a gente chega no presente, nesse momento, com um contexto diferente do que era, por exemplo, na época que o Garvey escreveu, que o Fanon escreveu. A gente está num momento hoje em que mesmo o racismo, ele se reorganiza e aparece em diversas formas. Uma questão importante para a gente é a imigração, por exemplo. Não era um problema do Brasil até 10 anos atrás. Não era um problema entre aspas, porque sempre foi um problema.
Mas, por exemplo, se a gente vai na Europa, nos Estados Unidos, imigrante não tem trânsito livre. O capital pode circular livremente, livre trânsito do capital, mas as pessoas não. Só que quando a gente vai olhar quem não pode, sempre a racialização está lá presente. São os povos das ex-colônias, são os não brancos que não podem circular. Se a gente pega na relação de visto, quem tem visto para ir para os Estados Unidos, quem não tem? Quem tem visto para entrar no Brasil, quem não tem? A gente vai ver que toda a lógica racista lá do século XIX, ela media essa relação. Lógico que também influenciada por uma perspectiva econômica, sempre, que não dá para recortar. Mas o problema da imigração chega aqui também. Se a gente pensar, por exemplo, terremoto do Haiti, Brasil manda a tropa, começa a vir um monte de haitiano para cá. Nossa, e agora? O problema da imigração, o que a gente vai fazer? Vamos tirar os empregos dos brasileiros, esses haitianos. Ai meu Deus do céu, o que a gente faz? Aí, crise na Europa, começa a vir espanhol. Nossa, está vindo espanhol, temos que mudar o sistema de imigração para poder receber esses trabalhadores. Como pode, assim, um ano anterior, os haitianos eram um problema e agora os espanhóis estão vindo e isso é comemorado, chega a se propor mudar a lei de imigração para receber esses caras. Então, esses problemas se reconfiguram no tempo presente e às vezes de forma maquiada. Ninguém vai falar que é racismo, que é porque são pretos. Não, é porque os haitianos são um povo pobre, não sei o quê. Só que aí fizeram uma pesquisa, mostrou que os haitianos que conseguem chegar são todos gente que era de classe média, antes do terremoto, com qualificação universitária. Mas ninguém vai pensar nisso, porque são pretos. E o preto carrega a marca da pobreza na sua tez, na sua aparência, até que ele prove o contrário. Então, olha que interessante, né? Ou mesmo a questão da pobreza. Se a gente olhar quem são os países pobres hoje, vamos lembrar que a crise da Europa traz uma nova configuração para esse processo. Mas, ainda hoje, os países pobres são os países negros, os países ricos são os países brancos, entre aspas. E nesses países ricos, os pobres dos países ricos ainda são os não brancos, os negros. Os ricos dos países pobres ainda são os brancos. Então a gente tem, na modernidade, olha como é que o racismo se reconfigura, mas para se manter o mesmo. Então pensar o racismo hoje obriga a gente a olhar para esse processo e falar, opa, peraí, mas isso não é mais aquilo, é aquilo outro. Senão a gente não consegue ter resposta adequada para transformar, né? Outras questões que permanecem, a gente poderia chamar de racialização da subjetividade das relações. Porque as nossas relações entre pessoas ainda são pautadas por esse olhar racial. Racial no mau sentido. Racial no sentido de que colonial. No sentido de que brancos e negros ainda são vistos e se pressupõe que eles tenham papéis diferentes. Apenas porque eu estou vendo ele, eu acho que o cara é branco, eu acho que ele é isso, aquilo. Geralmente para o bem. E se o cara ou a mana for preta, eu já acho que ela é isso, aquilo. Então ainda há um processo de interiorização dessa racialização e isso influencia nas relações trabalhistas, econômicas, afetivas, sexuais, tudo que a gente fizer. Isso são debates para a gente pensar. Um outro debate, rapidinho, é que a luta do movimento negro, principalmente no Brasil, mas não só, ela provocou o Estado a incorporar algumas reivindicações. Então a Lei 10.639, a Política Nacional de Saúde da População Negra, o Projeto Brasil Quilombola, tem um monte de lei que foi criada no âmbito do Estado a partir da reivindicação do movimento negro. Foi luta pesada. Só que ao mesmo tempo, o racismo não deixou de acabar e o Estado continua sendo o Estado. Mesmo que seja o Karl Marx o presidente da República, o Estado, enquanto for o capitalismo, o Estado ainda ele ainda serve os interesses do capital. Então tem uma contradição para a gente pensar. Porque há, sim, uma institucionalização de algumas reivindicações. Por outro lado, essa incorporação é sempre parcial. Eu tenho a lei, mas ela não acontece. Eu tenho a Política Nacional de Saúde da População Negra, mas isso não mudou em nada, nenhum posto de saúde que tinha antes. Eu tenho a Política Brasil Quilombola, mas a maior parte do dinheiro é para ressarcir o fazendeiro, não é para promover o projeto. Então, olha que interessante, a gente está num momento que é o nível 2 do CREL. O nível 1 era lá na década de 70. Tem racismo. CREL. Agora não, há uma incorporação. CREL. E o que a gente faz com isso? Esse novo contexto exige que a gente repense. Correlação de força, possibilidades, projetos. Qual é o nosso projeto a partir de agora? Para onde queremos ir nesse processo? Né? Então eu termino aqui com essa pergunta.
considerando que houveram vários avanços. A gente não pode negar que houveram, porque se a gente negar que teve avanço, a gente está negando a nossa própria competência. Teve avanço porque nós lutamos. E lutamos, e a luta começou antes de eu nascer, antes da gente nascer, e por isso que estamos aqui. Se hoje estou aqui, só devo andar, só devo zumbi, era um hinozinho de uma marcha. Por outro lado, estamos aqui. E o que fazemos com o que temos à frente? A gente precisa fazer essa pergunta, e a gente não responde ela sem olhar o que aconteceu lá atrás, aí a sankofa, mas sem olhar o que está acontecendo hoje. E hoje a gente tem um contexto um pouco diferente do que era lá atrás. Então, está aí a pergunta aberta para a gente pensar, né? Seja na fábrica, seja na militância política. Enfim, queria ouvir vocês aí no tempinho que resta, aí antes de almoçar.